quando você passa por alguma aflição na sua família, o que você faz para sair desse momento de aflição? Quando você está enfrentando uma crise financeira, o que é que você faz? Opção A, né, na sua crise financeira, você joga no Bets, né? Você pensa assim, não, agora eu vou jogar na Mega, eu nunca joguei, por isso que eu não ganhei. Você joga na Mega, você procura um vidente, você faz ali alguma coisinha, né? Vou fazer uma simpatia que eu aprendi que vai dar certo. Ai, não, eu tenho uma mulher lá na rua de casa que ela é boa para ajudar nessas coisas. Eu vou lá conversar com ela. Não, eu aprendi porque a minha avó fazia tal coisa assim, assim. E geralmente quando faz, aí as coisas acontecem. Repita comigo, misericórdia. Em algum momento você já fez isso? Só tem crente aqui, né? Ninguém fez nada, né? Eu lembro que quando eu era criança, na rua da minha casa, tinha uma mulher lá, uma benzedeira, ela fazia tantas outras coisas, né? E quando nós estávamos passando por alguma situação em casa, nós íamos aonde? Nela, né? Lá nessa vizinha, né? E eu lembro que eu, de vez em quando, moleque, né? Corria muito, de vez em quando escorregava, vivia com o joelho ralado, tirava o dedão do pé, a cabeça do dedão do pé, né, jogando futebol no asfalto, e aí saía íngua aqui, né, nessas regiões, ficava com íngua. Minha mãe, vou levar lá na vizinha, vamos lá, né, e eu ia lá, e eu lembro que ela ensinou um negócio, irmãos, assim, sabe? Não vou contar para você não fazer. Não vou contar, tá bom? Mas ela ensinou a fazer um negócio lá assim meio estranho, com um negócio de carvão, né, e tudo mais, né? E eu lembro que minha mãe usava aquilo, passava no meu pé, e ela falava assim para mim, o que é que eu corto? E eu tinha que dizer, íngua. O que é que eu corto? Íngua, né? Vai ficar bom, meu filho. Vai ficar sarado, né? E misericórdia, né? São coisas que na nossa falta de sabedoria, falta de conhecimento de Deus, naquela época minha mãe não conhecia Cristo, nós fazemos. Quantas coisas eu e você nós já fizemos na nossa ignorância. Quantas vezes você está passando por alguma aflição familiar, algo que não está dando certo, e aí você pensa, vamos fazer uma viagem, porque quando a gente viaja, as coisas se resolvem com uma viagem. Ai, não, a gente precisa se dedicar mais tempo no trabalho, porque se nós focarmos no trabalho, a gente esquece um pouquinho os problemas. Não, o que a gente precisa é trocar de carro, comprar um carro novo. Não, se a gente comprar uma casa nova, aí as coisas vão resolver. Não, o que a gente precisa é de um pet, sabe? Se a gente tiver um pet, está precisando de um pet, os nossos filhos. Aí as coisas vão resolver. Repita comigo, misericórdia. Procuramos acalmar o nosso coração, resolver as nossas dificuldades, os nossos problemas, buscando solução nos lugares errados. E eu quero ler com você, nessa noite, um texto bíblico, uma história, a história de uma mulher que era viúva, que estava viúva. A Bíblia nos relata em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1, a história dessa mulher. Vamos ler juntos esse texto, 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim: certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu. Observe, comunidade os profetas serviam a quem? Esses profetas serviam a Deus. Então o homem que servia aos profetas, que serviam a Deus, né? Ele morreu, e essa mulher foi lá falar com Eliseu. E ela chega com Eliseu e diz assim: Eliseu, o teu servo, o meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Agora, porém, veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu: a tua serva não tem nada, além de um pequeno jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá pedir emprestadas vasilhas vazias e a todos os vizinhos, mas peça muitas.
Depois, entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e separe as que forem enchendo. Ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Ele, porém, respondeu: já acabaram. Então o azeite acabou. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, você e os seus filhos viverão do que sobrar. Dê um aleluia, um glória a Deus. Deus é bom, igreja. Deus é muito bom. Deus age de forma extraordinária, mas também Ele age de forma ordinária, né? Em situações do dia a dia. Deus usa aquilo que Ele já colocou. Pode voltar nos slides. Deus usa aquilo que Ele já colocou em nossas mãos. Deus já nos deu dons, nos deu talentos, nos deu uma capacidade física de se locomover, de buscar, de aprender, de desaprender, de reaprender algo novo. E no tema dessa mensagem aqui, eu quero trazer à sua mente, ao seu coração, que há milagre para você desfrutar na sua casa. Há um milagre que Deus vai operar, eu creio. Eu quero ser instrumento nas mãos de Deus nessa noite, como boca profética na sua vida. Há um milagre que vai acontecer na sua casa. Deus agirá, Deus Ele age. Deus age à medida que nós buscamos, à medida que nós cremos, à medida que nós não limitamos Deus. Quantas vezes nós temos limitado Deus para dizer assim: ai, Deus só faz com os outros, comigo não. Ai, porque assim, a minha história sempre foi assim. É que a minha família já é assim, já é histórico. Os meus pais foram assim, os meus familiares foram assim. Na minha família, ninguém dá certo. Ah, não, na minha família todo mundo é fracassado. É sempre assim. Repita comigo: misericórdia. Né? Quantas coisas nós carregamos pensando na história dos nossos pais, na história dos que já foram, não estão aqui. Há muitas pessoas que estão procurando milagres, e eu mostrei naquelas imagens, procurando milagres do lado de fora, nas coisas erradas, nos lugares errados. Mas existem milagres que começam dentro da nossa casa. Tem coisas que Deus quer fazer em nós, por meio de nós, começando na nossa casa. A família em crise, quando nós olhamos para a família dessa viúva, né? Em crise, com medo, endividada, ela se sente insegura e agora ela está com medo. O seu futuro está ameaçado, porque dentro da cultura daquela época, uma mulher viúva, com dívidas, ela corria o risco de perder os seus filhos, e não tendo mais os seus filhos, ela perdia a esperança agora de estar totalmente desassistida, à mercê da misericórdia das pessoas que ali haviam dentro da sua comunidade. Então, essa mulher, ela está em desespero quando vai procurar aquele homem de Deus, aquele profeta, e ela abre o seu coração a ele. E eu ficava refletindo enquanto preparava essa mensagem. Quantas casas hoje também vivem essa pressão por causa da saúde financeira, estão preocupados porque não têm o dinheiro para pagar o cheque especial, o cartão de crédito, o carro que está financiado, talvez, está com medo de qualquer hora o oficial de justiça chegar para pegar o carro, está pensando assim: agora as únicas coisas que eu tenho não dá para resolver, e aí para piorar a história, a gente descobriu uma gravidez, aí para piorar a história, meu marido está doente, aí para piorar a história, eu fiquei desempregado, e agora? O que eu vou fazer? Há um desgaste emocional. Quem já enfrentou dificuldade financeira sabe do que eu estou falando. Há um desgaste emocional, essa ansiedade de ficar aí agora, porque eu já tentei de todas as formas, eu já fiz isso, não deu certo, eu já mudei de emprego, não deu certo, eu entrei nesse negócio, não deu certo, nada tem dado certo, e agora, o que eu faço? Em primeiro lugar, o que você precisa fazer é reconhecer a sua necessidade.
Nesses dias agora, acho que foi ontem, antes de ontem, o pastor Neto, ele compartilhou um vídeo que no vídeo ele disse assim: se eu fosse pobre, eu faria tal coisa, né? Aí eu até escrevi para ele, eu disse: nossa, pastor, gostei que você escreveu, se eu fosse pobre, né? Eu faria tal coisa assim, assim. E ele está dando algumas dicas sobre como investir num produto que ele trabalha, né? Então, são dicas importantes que ele está dando lá. E uma das dicas que ele deu, ele disse o seguinte: não tente viver de aparência, demonstrar que você é algo que você não é. Quantas vezes nós queremos viver de aparência, mostrar, não, está tudo bem, né? Está tudo bem, eu estou bem, eu não tenho nenhum problema financeiro, eu não tenho nenhuma dificuldade familiar, eu crio uma imagem de que não tem dificuldade nenhuma, que eu não tenho problemas no meu casamento, que eu não tenho problemas no meu trabalho, que eu não tenho problemas com os meus filhos, que está tudo certo. E aí quando pergunto como é que você está, você diz: está tudo? Está tudo bem. E não está tudo bem. Nós precisamos ser sinceros com a gente mesmo. E esse é o primeiro passo, eu olhar para dentro de mim, reconhecer e falar para Deus: Deus, não está tudo bem. Eu não estou bem. O salmista, ele diz: porque estás abatida, ó minha alma, porque se perturbas dentro de mim. Você deu ouvido à voz daqueles que dizem e perguntam: onde teu Deus está? Mas ao mesmo tempo ele responde: eu sei que o meu Deus vive, o meu Deus está vivo, amém? O nosso Deus está vivo, Ele prometeu que Ele iria nos socorrer. E aquela mulher, ela rompe a barreira da vergonha, ela rompe a barreira da incredulidade, de pensar: para que eu vou falar com um profeta? Ele já tem tanta coisa para se preocupar. Mais um conselho para você: quebre essa barreira de pensar: para que eu vou procurar alguém para compartilhar a minha dificuldade? As pessoas já têm muito problema. O que mais acontece comigo é alguém dizer assim para mim: pastor, eu não te procurei porque eu sei que o pastor está muito ocupado. Eu digo: quando você não me procura, outras pessoas de fora, que não são ovelhas desse rebanho, me procuram. E elas não têm medo de me procurar, né? Me manda mensagem lá no Instagram: oi pastor, tudo bem, né? O senhor tem um tempo para conversar comigo? Aí eu fico: tá bom, quando? Vamos lá, combina, e a gente conversa. Vai ter tempo, nós encontramos. E tem um princípio que eu carrego comigo: a minha prioridade sempre vai ser os irmãos que caminham comigo. É a igreja, é o rebanho que está aqui conosco. Não tenha medo de pedir ajuda. Não tenha medo de buscar socorro. Salmos 46, versículo 1, nos diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o auxílio sempre presente nas adversidades. Ele é o socorro sempre bem. Eu gosto dessa expressão: ele é o socorro bem presente na angústia. Bem presente. Deus está acessível a mim e a você enquanto nós passamos por angústias. Mateus capítulo 5, versículo 3, ele fala sobre o nosso estado de espírito diante das circunstâncias que estamos enfrentando. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurado, nós somos muito felizes quando nós reconhecemos a nossa insuficiência, quando nós reconhecemos a nossa falta de sabedoria, quando nós reconhecemos que em Deus nós encontraremos o que precisamos. Deus, Ele não trabalha em corações autossuficientes. Quando eu sou orgulhoso, para que eu vou contar que eu estou com problema? Fala sério, né? Eu não gosto de contar. Aí sabe o que acontece? Você não conta para ninguém, aí vai chegar um dia que vai acontecer o quê? O pior momento. Aquele momento que não dá mais para esconder, e todo mundo vai saber talvez o que aconteceu com você. Aquele momento talvez que é assim, que você não quer. Aí bateu o oficial de justiça na sua porta, aí a vergonha vai te fazer procurar para pedir socorro. Repita comigo: misericórdia. Nós podemos evitar. Quantas coisas nós podemos evitar? Quantas coisas poderiam ser diferentes na nossa história? Eu tenho uma dificuldade, irmãos, para pedir. Eu tenho dificuldade de pedir,
de pedir ajuda, de pedir socorro. Eu tenho dificuldade, mas eu tenho treinado isso, sabe? Eu tenho treinado mais de falar, de dizer assim, olha, eu não estou bem. Ah, não estou bem. Viu, eu preciso de ajuda, né? Ó, se puder me socorrer, legal, né? O fato é que nem todo mundo vai estender a mão para mim e para você. Talvez aquela pessoa que você imagina, que é a pessoa que mais estaria pronta para te socorrer quando você precisa, você vai contar para ela e ela vai dar as costas para você. Mas aí você vai lembrar do Salmo 46, versículo 1, e lembrar que você tem um Deus, que Ele é o teu socorro bem presente na angústia. Ele te socorre, e Ele pode usar pessoas, sim, se Ele quiser, Ele vai conduzir essa pessoa para te abençoar, te ajudar. Reconhecer a necessidade é o começo da restauração da nossa casa, da nossa família, da nossa história. Tenho pensado, né, que nós temos que criar um grupo aqui de WhatsApp lá da igreja, que a gente tem o TIB Curitiba, a gente tem o TIB News, e tem o TIB várias outras coisas aí, mas a gente tem que criar mais um, né? Que é um TIB ali só para classificados, né? Só para colocar informações, só para ajudar, porque tem tantas necessidades que surgem no nosso meio durante o dia a dia. Aí o irmão diz assim, eu preciso de um encanador, de um eletricista, eu tenho uma vaga de emprego, e aqui no meu trabalho. Então olha só, um lugar que a gente pode abençoar uns aos outros, não é verdade? Nós podemos nos socorrer, nós podemos criar formas de darmos um suporte uns aos outros. E Deus começa, é incrível como Deus começa a mudar, a mudança, o milagre dentro da nossa casa, porque Deus olha para aquela mulher e Ele fala por meio do profeta, e a pergunta que Ele faz é: diga-me o que você tem em sua casa. Ele está perguntando, o que você tem nas suas mãos? Ele não pergunta sobre outras coisas. Ele não diz assim, me conta toda a tua história, o que aconteceu. Ele me diz assim, não, o que você tem nas suas mãos para que a gente possa resolver essa situação? Quando você trabalha com planejamento financeiro, é essa a pergunta que você faz à pessoa quando está ali, né? O que você tem hoje? Quais são os teus rendimentos hoje? Quanto que entra hoje na sua conta? Tá, o que você tem hoje? O que é que você tem? Porque às vezes eu estou tão envolvido, né, nessa situação, no problema, que eu não consigo enxergar uma solução. Mas Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e amor, Ele vê o que nós temos em nossas mãos e Ele pode transformar e usar para a sua honra e glória. Eu olho para o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 9. Jesus olha para uma criança, para um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Essa é a pergunta que ele se faz. Mas é tão pouco, 5 pães, 2 peixinhos para alimentar uma multidão? Não, era o suficiente para que Deus pudesse operar um milagre no meio daquela multidão. Quando nós olhamos para Êxodo também nós vamos perceber a mesma coisa. Deus está falando com Moisés. Deus está dizendo assim, Moisés, eu vou te levantar, você vai lá, vai falar com o faraó, e ele diz assim, não, mais ou menos assim não, né? E você já conhece a história, mas Moisés está ali na sarça agora, frente a frente com Deus, falando com Deus, e Deus pergunta para ele o que ele tem na mão, e ele fala que ele tem uma vara, um cajado. A verdade é que quando Moisés olha, ele enxerga apenas uma vara, um cajado. Mas quando Deus olha para a mão dele, Deus está dizendo assim, olha, eu vou operar milagres por meio das tuas mãos, por meio do que eu coloquei nas tuas mãos. Com esse cajado você vai abrir o mar e vai guiar o meu povo. Com esse cajado você vai operar maravilhas, lembra? Com esse cajado eu vou fazer grandes coisas. Mas a verdade é que nós olhamos e pensamos assim, mas fala sério, pastor, com o que eu tenho hoje, não dá para fazer? É isso. É bem isso. Não dá para fazer nada. Como que eu vou começar e ser um grande empresário? Não. Para eu começar a minha empresa, eu preciso pelo menos ter uns 500 mil para começar. Menos que isso não dá, né? Né? Você é mesmo?
Você não é fraco não, irmão, né? Você é um homem de muita fé, quer começar com 500 mil, amém, que Deus te abençoe. Mas enquanto você não tem os 500 mil, você vai fazer aqui. Eu não vou fazer nada, porque não dá para fazer nada ainda, misericórdia. Então, que fé é essa? Você precisa começar. Você precisa começar. Vamos olhar a história daqueles que são grandes hoje, que não começaram com grandes coisas, a não ser aqueles que tiveram ali a vantagem, entre aspas, né? De receber uma herança, alguma coisa assim. Mas aí eu quero cair agora naquela vaidade santa para dizer assim, nós já fomos abençoados, irmãos, com toda sorte de bênçãos, amém? Nós já somos herdeiros do Senhor que tem todas as coisas. E Ele prometeu suprir as nossas necessidades. Repita comigo, Deus pode suprir as minhas necessidades através daquilo que Ele colocou em minhas mãos. O que é que Deus colocou em suas mãos hoje? Quais são os dons que Deus te deu? Quais são os talentos que você tem? Algumas dezenas de vezes eu atendo pessoas e eu olho para ela e digo assim, é alguém tão inteligente, é alguém com tantos dons, olha quantas oportunidades essa pessoa tem de poder crescer, avançar e ser usada, mas não consegue, mas se limita, nós nos limitamos. Repita comigo, misericórdia. Em algum momento eu sou assim, em alguns momentos você é assim. Nós não cremos que Deus pode fazer. Por que deixamos de crer? Talvez você ache que sua casa tenha pouco. Talvez você ache que você não tem as melhores condições, mas nas mãos de Deus o pouco se multiplica. Eita, só faltou você se levantar e fazer assim, né? Deus pode, irmãos. Irmãos, eu vou pregar numa igreja aí do fogo esses dias, eu fui convidado. Estava dizendo, Deus pode me chamar, e Deus me chamou. Vou lá pegar numa igreja aí, bem dos santos dos últimos dias. Isso é bênção demais. O milagre acontece dentro de casa, porque aí veja, Deus fala por meio do profeta, o profeta fala com aquela mulher, mas aquela mulher podia ter saído de lá e ter dito assim, fala sério, né? Como que eu vou responder, para que eu vou pedir vasilhas, se eu só tenho uma vasilha de azeite? Tem expressão que vai dizer assim, eu tenho uma botija pequena de azeite. Eu só tenho uma vasilha pequena de azeite. Então ela olha e ela diz assim, o que eu tenho é muito pouco. O que eu tenho é só 5 pães e 2 peixinhos. O que eu tenho é só um cajado. O que eu tenho são só essas pedras. Como que eu vou derrubar um gigante? O que eu tenho é assim, ainda sou de baixa estatura. Para que eu vou lá queimar meu filme e passar vergonha, né? Não vou lá fazer isso. Não, nem vou tentar porque eu não quero passar vergonha. Quanta gente não consegue avançar por medo de passar vergonha? Eu não quero começar porque o que vão pensar de mim? Vão achar que eu estou passando necessidade e não está mesmo. Vão achar que eu estou precisando de ajuda e não está precisando de ajuda, cidadão do céu. Você está precisando de ajuda? Não se preocupe com o que vão pensar. O que importa é o que Deus está falando e você precisa ser obediente. Agora observe, ela precisava fazer a parte dela. O profeta, Deus falou por meio do profeta, deu a direção para ela, mas ela podia ter dito assim, eu que não vou pagar de doida, pedindo vasilha na casa dos meus vizinhos, né? Para nada, né? Só para entulhar a minha casa com vasilha. Eu que não vou fazer isso. Eu vejo pessoas que dizem assim, né? Eu trabalho no mercado financeiro, então tem gente que chega comigo e diz assim, chefe, meu mês foi muito ruim. Aí eu digo, o que aconteceu? Diz assim, não, esse mês foi muito ruim, olha, né? E é assim, eu nem fui visitar porque eu já sei que não querem. Não, eu nem bati na porta porque, o mercado está muito difícil, dá para ver o que está acontecendo. Eu disse assim, se você não for, outra pessoa vai lá e vai fazer o que você não está fazendo. Por que os outros estão dando certo? Talvez você não está fazendo o que tem que ser feito. Mas eu não quero me expor. Nós precisamos nos expor, quebrar essa barreira da vergonha, nos expor e deixar aberto as nossas necessidades diante do Senhor. E essa mulher precisava romper com essa barreira da incredulidade, talvez, e exercer a sua fé,
pedindo vasilhas, chamando os seus filhos, e observe que os filhos estavam envolvidos nesse milagre também. Quando o profeta fala para ela ir para a sua casa, ela fecha a porta, ela está dizendo assim: esse ambiente agora é um ambiente de fé, um ambiente onde a manifestação de Deus é bem-vinda aqui. Você tem orado na sua casa e tem dito: a manifestação de Deus é bem-vinda na minha casa. Você pega na mão da sua esposa, dos seus filhos e clama: Senhor, clamamos o nome de Jesus sobre a nossa casa. Derrama da tua sabedoria que vem do alto. Pai, o Senhor prometeu ser generoso e nos dar sabedoria. Então, em nome de Jesus, me dá sabedoria. Quebra o meu orgulho, em nome de Jesus, amém. Queremos ver o milagre, mas estamos dispostos a abrir mão do nosso orgulho para ver o milagre acontecendo. Essa mulher fecha a porta da casa, chama os filhos e começa a derramar nas vasilhas o azeite que tem. Ela segue a direção, a orientação dada pelo profeta. Então não despreze, irmão. Não despreze aquilo que está nas suas mãos, o seu dom, a sua voz, a sua profissão, a sua experiência, a sua história. Não despreze. E é que assim, eu já estou em idade, já está na idade de morrer, irmão, então eu já compro caixão. Né? Você acha que já vai morrer agora? Misericórdia, né? É porque eu estou vendo, então, irmão, faça algo diferente, mude de atitude, mude seu posicionamento, a sua postura, e pare de ficar no lugar de dizer assim: olha o lugar de orgulho, eu sei como resolver, quando eu quiser eu resolvo, eu sei como eu faço para sair dessa situação, quando eu quiser sair dessa situação eu sei como sair, e você só está colocando cada vez mais a cordinha no pescoço. Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica de sair dessa situação. Aí você diz: é porque eu gosto de ver um milagre, pastor, acontecendo. Você tá bom, né? Entendi, né? Então você já está aí com a cordinha quase sendo puxada. Então é agora, irmão, a hora de romper. Precisa romper. Você conseguiu identificar até agora nessa mensagem o que é que Deus colocou nas suas mãos, que você pode usar para a honra e glória dele e ver o milagre de Deus se manifestando? Tem muitas pessoas que colocam as mãos no ministério e abandonam, começam um negócio e abandonam, começam a se dedicar numa dieta lá e abandonam, começam a se dedicar agora eu vou ser mais constante na meditação da palavra e abandonam. Não abandone. Você precisa ser constante. Queremos ver o extraordinário de Deus, mas vivemos de forma ordinária. Queremos ver o extraordinário de Deus, mas agimos de forma medíocre, na média. Agimos como a maioria daqueles que nem conhecem a Deus agem. Repita comigo: misericórdia. Misericórdia. Logo, todas estavam cheias, as vasilhas começaram a se encher. Essa mulher começou a encher as vasilhas com azeite. O milagre começa a acontecer. De uma vasilha, eu estava à mesa com as minhas filhas, tomando um café, e eu estava contando para elas o milagre. Imagina só, uma vasilha pequena, né? E a gente tem várias vasilhas em casa. Eu vou lá, encho uma, eu digo: traz outra. Aí outra: como é que pode, né? Está multiplicando, e eu olhando: meu Deus, de onde que está brotando mais azeite aqui? E cada vez mais, e enchendo, e contando o milagre para Johanna. E ela disse: uau, pai, né? Nossa, como Deus faz. Eu disse: Deus age. Deus age à medida da nossa... Deus age, repita comigo: Deus age à medida da nossa fé. Porque o azeite acabou quando as vasilhas acabaram. Se tivesse mais vasilhas seriam cheias. Daí eu limito Deus e digo assim: não, é que assim, com esse negócio que eu comecei, né? No máximo que eu vou conseguir fazer é isso. Não se limite. Mas é que assim, pastor, nas situações que a gente tem hoje aqui na igreja, como que o ministério vai crescer? Como que vai acontecer, né? Como que a gente vai fazer isso? Eu lembro que há 8, 9 anos, 10 anos atrás, eu recebi o desafio de abrir uma unidade de uma instituição financeira.
E quando a gente abre uma unidade, a gente abre ela do zero. Ela não tem nada. Não tem nada mesmo, né? Não tem cliente, não tem operação de crédito, não tem nada feito, nada feito. Mas eu lembro que com muita insistência, muito trabalho sendo feito, passado um tempo, quase 2 anos, nós tínhamos um pouco mais de 1.000. Um pouco mais de 1.000. E aquilo incomodava o meu coração, me deixava constrangido, eu dizia assim: Deus, em uma instituição financeira eu consigo mover as pessoas para trabalharem em pouco mais de 1 ano, quase 2, a gente tem mais de 1.000. Por que na tua obra é diferente, Senhor? E eu sofria com isso, e eu comecei a entender, Deus falando comigo, disse assim: Quercos, é porque o resultado nas coisas do meu reino não é como as coisas do mundo, não. Não quer dizer que eu não quero fazer, que eu não faça, mas o que você precisa também é de mais obreiros para servirem, para trabalhar. A minha expectativa era, no início do ministério, porque eu sou pastor, eu tenho que fazer e as coisas vão acontecer. Mas quem gera ovelha é ovelha, não é pastor. Quem faz com que o rebanho cresça, o pastor ele está aqui, ele está dando a palavra, ele dá o alimento, sou responsável por cuidar junto com os outros pastores, mas são vocês, ovelhas. Eu me perguntava hoje, ainda antes do momento de dízimos e ofertas, e eu me perguntava, né, se a igreja dependesse de você para que o projeto do Kids fosse concluído nos últimos 2 anos. Como seria esse projeto? Então saiba que esse projeto dependeu de você nesses 2 anos. E talvez não aconteceu porque você não foi fiel, porque você não acreditou, porque você não ofertou, porque você não contribuiu. Fui desafiado agora esses dias, né? Faça um vídeo, pastor, né? Faça um vídeo, né? Porque está rodando aí, né? As pessoas cantando: a perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. E o inverno te parou, né? Que você está em casa, você não veio para o culto hoje. O inverno parou algumas pessoas que diziam assim: não saiu de casa, ficou lá por causa do frio, né? Aí o desafio foi: pastor, você tem que fazer um vídeo ali na frente da igreja, né? Com essa musiquinha, né? Perguntando: e aí o inverno vai parar você? O que tem te parado? O trabalho tem te parado, as circunstâncias do dia a dia tem te parado. Você tem deixado de desfrutar do melhor, que é o tempo na presença de Deus. Tem 3 coisas que a gente aprende, né? Nessa vida, nessa caminhada com Deus. O que nós precisamos devolver a Deus? Os 3 T's, né? Quem sabe quais são os 3 T's? Tempo, talento e tesouro. Tempo, talento e tesouro. Deus, Ele nos deu os dons e talentos para servir. Isso é para Ele. O tesouro que está nas nossas mãos, recurso. Deus já deu o recurso que nós precisamos para que a obra dele possa continuar avançando. E o que nós estamos fazendo? Retemos por falta de fé. Imagine só, né? Se nós fizéssemos, hoje a gente não faz isso, mas imagine se nós fizéssemos como no passado. Vamos passar aqui a relação dos dizimistas, né? Vamos passar a relação dos dizimistas. Vamos colocar ali, aliás, tinha um mural, né? Era um mural atrás, assim na igreja, ficava um mural. Eu sei que tinha pessoas que faziam só por causa da vergonha. Por causa da vergonha. E não é por isso que nós devemos nos mover. Não devemos nos mover por causa da vergonha, por causa do medo, mas nós devemos nos mover por fé. Então, precisamos expressar a nossa fé por meio das nossas obras. Efésios capítulo 3, versículo 20, nos diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Leia a parte final, vamos lá? Segundo. Então Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, através de quem? Diga: através de mim. Pastor, nossa, eu achava que era Deus que ia fazer tudo sozinho, né? O que eu esperava era isso. Eu estava orando assim: Deus, faz um milagre agora, né? Que assim, eu já estou fazendo muito de estar aqui hoje nessa noite de frio, né? Agora eu cheguei aqui e o Senhor está mostrando que é através de mim, é através de mim, é através de você. Eu fiquei tão constrangido com esse texto de 2 Reis,
capítulo 3, versículo 18 e 19, que mostra um tempo em que o povo de Israel, ele estava enfrentando grande aflição do exército sírio. E esqueci quem que era o rei Joás. Acho que é o rei Joás. O rei Joás, ele chega e ele está preocupado com a situação agora, se o povo vai ser dominado, e ele vai buscar ajuda espiritual. E aí o profeta diz para ele: pegue as flechas e golpeie o chão com elas. Primeiro ele diz: pegue, atire flechas pela janela. Depois você vai pegar essas flechas e você vai golpear o chão com elas. O rei as pegou, golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, assim destruiria totalmente Arã. Agora, porém, você a vencerá somente 3 vezes. Misericórdia. O que esse texto gritava e me deixou constrangido, né? Mais uma vez, que Deus age à medida da nossa fé. O que fica claro ali é que o posicionamento desse rei foi, ele estava tão indisposto, tipo assim: o que eu quero é só vencer essa batalha. O que eu quero é só sair dessa. Sabe o que eu quero, pastor? É só resolver o cheque especial. Sabe o que eu quero, pastor? É só poder melhorar um pouquinho o meu casamento. Sabe o que eu quero, pastor? É só resolver um problema do encanamento na minha casa. Sabe o que eu quero, pastor? É só melhorar um pouquinho a comunicação com a minha esposa. Sabe o que eu quero, pastor? É só ser abençoado com um carro novo, com uma casa. É só isso que eu quero. Mas Deus, Ele quer fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E o que esse texto grita aqui também é que Deus, Ele é capaz de fazer, mas Ele vai fazer à medida da minha disposição para servi-lo, a minha intensidade. Aí sabe o que acontece? Eu digo assim: eu estou orando por isso. Mentiroso, não ora. Eu estou orando para que as coisas mudem. Só está orando de manhã, no café da manhã, lendo Provérbios, porque depois de muita dificuldade, a sua esposa está te chamando. E olhem, nem sempre é constante. Só participou porque estava lá envolvido num grupo, aí conseguiu fazer a leitura bíblica durante um tempo, mas agora não está conseguindo. E aí você diz assim: eu estou orando para que as coisas mudem, estou meditando na palavra, mas o que você tem feito é tão pouco. E é assim: eu não quero desprezar o começo, porque o começo ele não vai ser fácil mesmo. O começo pode parecer pouco, mas a constância, a continuidade vai te levar a um lugar mais profundo de relacionamento com Deus. E aí você começa a orar colocando seus projetos, seus planos, propósitos diante de Deus, e você ainda não está vendo as coisas acontecerem como você espera, mas mesmo sem acontecer, continue orando, continue jejuando, continue se posicionando, porque no tempo certo Deus se levantará e fará. Foi muito fraco esse amém. Expectativa espiritual aqui. Mais uma vez, o limite não era Deus, era a capacidade de receber. O limite para que as coisas aconteçam hoje não é Deus, mas está sendo a sua capacidade de enxergar o mover de Deus. Deus pode fazer muito mais na sua história, na minha história. Eu preciso me lançar. Eu preciso me lançar. Eu preciso me entregar, eu preciso confiar e crer que Ele pode fazer. O milagre aqui não era apenas sobre a provisão para suprir a necessidade de um momento, mas era sobre o futuro daquela família. Leiam o que aconteceu quando ela... Aleluia, glória a Deus. Essa é antiga, do tempo do pastor Levi, né? Essa é antiga, é bem conhecida. Eu acho que a maioria aqui é dessa época, os crentes aí, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Um futuro certo
cheio de esperança e paz, muita paz. Quero viver teus sonhos, teus planos, tudo que por mim conquistar-te na cruz. A tua vontade é o meu prazer. Sem ti nada posso, opera em mim o teu poder, ver o fruto do teu penoso trabalho. Só até aqui. Gente, nós temos um Deus que se importa com o nosso futuro. Agora é na hora, irmão, aleluia. Eu vou repetir. Temos um Deus que se importa com o nosso futuro. Não fique pensando assim, é que assim, eu não posso me dedicar mais tempo para Deus, porque eu estou trabalhando para dar um futuro melhor para os meus filhos. Irmão, você está sendo ignorante, burro. Desculpa. Você está sendo ignorante, burro, bobo. Porque o melhor que você faz, a melhor herança para você deixar os seus filhos é o quê? É Cristo. Aí você fica pensando, mas eu não posso fazer isso, porque assim, se eu fizer isso, pastor, assim, olha, só eu sei do tempo, irmãos, se você não dedicar o tempo agora, para investir no futuro dos seus filhos, essa é a melhor herança, é Cristo Jesus. Jesus, ele é a parte mais importante da sua casa, da sua família. Você está ensinando os seus filhos no caminho do Senhor? Às vezes nós pensamos assim, eu não posso abrir mão disso daqui por causa dos meus filhos. E o que os nossos filhos querem é a nossa presença com eles no dia a dia. Eu sou grato a Deus porque eu vejo no nosso meio, eu vejo homens hoje e eu vejo mulheres fazendo isso, se posicionando, entendendo a importância de não desprezar a infância, um tempo que não volta mais, para estarem com seus filhos. Quantos pensam, não, porque é assim, não, é porque eu é que sei quando a conta vem. Irmão, você acha que Deus também não sabe que você tem conta para pagar? Você acha mesmo que Deus, ele olha e diz assim, eu que não vou me preocupar, vou deixar que eles que lutem? Não é assim. Deus não faz isso. Ele está disposto a suprir as nossas necessidades do futuro. Ontem foi bem legal aqui, né? E assim, nós ouvimos uma pessoa falando, uma irmã veio e pregou aqui, contou a história dela, sobre a história dela com os filhos, e ela deu testemunho, e ela disse assim, nós decidimos ter um filho, porque nós entendemos que nós queríamos dar condições melhores aos nossos filhos. Essa foi a fé dela, para educar um filho. Mas tem gente que tem fé para educar 10, e glória a Deus por isso. Tem gente que tem fé para 3, né? Então, o que tem fé para 1, não critique o que tem fé para 3. Né? O que tem fé para ter mais, não critique. Deus deu a cada um, Deus dá a cada um conforme as nossas necessidades, né? A gente vê aí, irmão, a gente tem aqui uma família no nosso e-mail que são um exemplo para mim e para você, né? Esqueci o nome do casal, né? Isso mesmo, o irmão Jonathan deve estar ouvindo de casa. Irmão Jonathan e ela, vocês são um exemplo para a gente aí, né? Casal frutífero, prolífero, aí, que Deus abençoe. Pode vir mais 5, em nome de Jesus, depois a gente conversa. Eles querem, e glória a Deus por isso, né? Agora a questão é que nós queremos limitar, e Deus diz assim, não, mas eu não posso porque eu não tenho capacidade. Irmão, é a coisa mais vergonhosa dizer, eu não posso ter mais filhos porque eu não tenho capacidade, né? Eu lembro muito a gente olha para os casais, aqueles mais antigos, e diz assim, olha, onde comia um, comia 2, come 3 à mesa, né? E vai, né? É porque o meu filho, ele não pode estudar numa escola pública, irmão, né? Porque só pode se for aqui desse jeito, irmãos. Tem tanta gente aí, eu estudei em escola pública, minha esposa estudou em escola pública também, pela graça de Deus, e a gente está aqui hoje podendo conversar com vocês também, não tem aqui ninguém. A verdade é que nós colocamos os limites, né? Nós colocamos o limite para obter sabedoria. Vejam só, olhando ainda para essa história, Deus não apenas resolveu uma emergência, mas Ele restaurou a dignidade e o futuro daquela mulher. Talvez você é alguém que veio de uma família que Deus resolveu não apenas a emergência, mas restaurou a dignidade e o futuro. Talvez você seja o filho da velhice que vai abençoar os seus pais. O filho da velhice dos seus pais. Talvez você é aquela filha que Deus
está levantando hoje, que vai abençoar os seus pais, mas tudo começa hoje com a sua casa. Alguns sentem saudades da época em que moravam na casa do papai e da mamãe, e papai e mamãe resolvia tudo, né? E agora que não mora mais com papai e mamãe, fica assim, meu Deus do céu, que saudade quando eu era criança. Saudade da época lá atrás, que hoje eu olho para a Johanna, né? Eu digo para minha esposa, deixa ela dormir, né? Deixa ela aproveitar, porque vai chegar o dia que ela não vai ter, ela vai ter que fazer outras escolhas, viu? Mas enquanto, deixa desse jeito, né? Deixa ela se dedicar agora para estudar. Agora é tempo, criança é tempo de quê? De estudar, de ensinar, de aprender as coisas. Como nós estamos ensinando, o Senhor, Ele não deseja apenas aliviar as nossas crises momentâneas. Ele quer restaurar as nossas famílias por inteiro. E sabe, irmão, volta ali, por favor. Volta. Deus não quer apenas restaurar, resolver uma situação de emergência. O Senhor, Ele quer restaurar a nossa casa por inteira. Eu quero colocar o último texto bíblico. Pode ir lá no penúltimo slide para mim, por favor. Eu não coloquei aqui, mas eu quero falar sobre a história de Paulo e Silas, quando eles estão na prisão. Paulo e Silas na prisão, eles estão lá orando, cantando louvores, e de repente, o que acontece? Há um grande tremor, as cadeias se abrem, e aquele que trabalhava ali fica desesperado, e ele diz, agora eu vou tirar a minha vida. E agora, ó céus, ó vida? Paulo, ele diz assim, não faça isso. Não faça isso. Nós estamos aqui, ó. E ele pergunta, o que eu devo fazer para ser salvo? E a resposta de Paulo é, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. A interpretação desse texto bíblico não é que agora, quando eu creio em Jesus, consequentemente todo mundo já vai ser salvo e alcançou a eternidade, porque eu criei. Não, mas por meio da minha fé, Deus pode mudar a história da minha casa. Por meio da minha decisão, da minha resposta ao Evangelho, à entrega de Jesus, Deus pode mudar a história da minha família, da minha casa. Através da sua fé, Deus pode mudar a sua história. Através da vida daquele centurião, a sua família seria transformada. E nessa noite Deus te trouxe aqui, porque há salvação para a sua casa, há salvação para a sua família, há um tempo novo para a sua casa, há um milagre que Deus quer realizar na sua casa. E esse milagre depende da sua resposta nessa noite. Feche os seus olhos por um instante, baixe a sua cabeça. Eu quero orar por você. Aquela casa começou vazia, com desespero e ameaçada. Aquela mulher corria o risco de perder os seus filhos. Mas aquela casa terminou em festa, restaurada, sustentada pela provisão de Deus. Talvez hoje o que a sua casa precisa é disso, de provisão, de restauração, de esperança. O mesmo Deus que multiplicou o azeite, Ele continua agindo hoje e pode abençoar a sua casa, as suas finanças, a sua posteridade. O mesmo Deus pode fazer. Deus se importa. Deus se importa com as nossas crises. Deus se importa com a nossa história. E por isso nós precisamos voltar para dentro das nossas casas, voltarmos a orar juntos, voltarmos a depender de Deus juntos como família, voltarmos a buscar a presença de Deus dentro da nossa casa. Deus, Ele
quer envolver toda a nossa família no que Ele está fazendo. Os seus filhos podem participar do milagre que Deus começa a operar no dia de hoje. Ele já começou a operar um milagre. Mas para isso você precisa se colocar nas mãos do Senhor e confiar e acreditar. Você que entendeu essa mensagem e deseja responder ao Senhor dizendo: eu creio, Deus, eu creio que o Senhor já tem algo nas minhas mãos, e com o que o Senhor colocou nas minhas mãos, o Senhor vai operar um milagre. Se você está nesse lugar e acredita que Deus pode operar um milagre com o que Ele já colocou em suas mãos, coloque essa mão no seu coração e ore comigo agora e fale com Deus. Pai, obrigado porque nessa noite o Senhor nos fez lembrar que nós somos filhos amados, perdoados, lavados, regenerados, filhos que não estão esquecidos, mas filhos que o Senhor vê de perto e nos capacitou já com dons, com talentos. A alguns o dom que o Senhor deu foi o dom da sabedoria, e com essa sabedoria eles podem obter mais de Ti e serem frutíferos, bem-sucedidos. Então, em nome de Jesus, os abençoa. Abençoa, Pai, que a partir de hoje eles possam romper com a incredulidade, com essa sensação de que com eles é diferente, porque agora com eles será diferente o agir do Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que estão nesse lugar de insegurança, de medo, mas como um ato de fé colocam a mão no coração, porque acreditam que o Senhor agirá com milagre e provisão. Entramos em concordância como igreja e cremos, Pai, que assim o Senhor fará em nome de Jesus. Clamamos que o Senhor faça multiplicar o que o Senhor tem colocado nas mãos dos meus irmãos. Dá sabedoria, Pai, sabedoria para gerir o recurso, o salário que tem entrado. Dá sabedoria para que eles possam sair dessa crise financeira em nome de Jesus. Ajuda, Senhor, ajuda que eles entendam aquilo que é importante. Se é necessário vender algo, se desfazer de algo, colocar, entregar em Tuas mãos algo, hoje nós entregamos no Teu altar. Nós abrimos mão da nossa vaidade, do nosso orgulho, dessa sensação de que nós resolvemos e sabemos como resolver, para clamar pelo Teu socorro, Pai. Vem e nos socorre nessa noite. Socorre os nossos casamentos que estão à beira do divórcio, porque procuraram socorro de outras formas, que possam lembrar nessa noite que o socorro já veio do Senhor, e desfrutem dessa restauração. Aqueles que clamam por filhos que estão distantes da Tua casa e precisam de um milagre, opera um milagre nessa noite em nome de Jesus. Constrange o coração desses filhos e faz voltar-se para o Senhor. Pai, abençoa o Teu povo que se reuniu nesta casa nessa noite, que diante de tudo que ouvimos, que possamos sair e colocar em prática a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que Deus te abençoe poderosamente, que você desfrute de milagres nessa semana, que você possa ver o agir de Deus, e depois você volta aqui para contar no dia 31 de dezembro, nosso culto, né? Final de ano, a gente sempre celebra, tem aquele momentinho especial. De repente você é aquele que vai vir contar o milagre que Deus realizou nesse ano.